Olá, meus curiosos! Sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um conto de Isaac Bagans, que se chama A Casa da Boneca Infernal. Existem objetos que carregam histórias e existem objetos que carregam maldições. Esta é a história de uma simples casa de bonecas que se revelou uma prisão para algo muito mais sombrio. Então prepare-se, o que você vai ouvir agora não é para os fracos. Tudo começou quando um homem, cujo nome nunca foi revelado, herdou de sua avó uma antiga casa de bonecas. Era uma herança simples, um objeto velho, coberto de poeira, mas que tinha um certo valor sentimental. No começo, ele pensou que era só isso, uma lembrança da infância, da família. Mas com o passar dos dias, a vida dele começou a desmoronar. E ele não sabia explicar o porquê. Mas na primeira semana, pequenas coisas começaram a acontecer. Ele acordava no meio da noite ouvindo sons, que parecia madeira rangendo, passos, mas sempre que ia verificar, não havia nada ali. Depois vieram os sussurros, vozes que pareciam vindas de dentro da casa de bonecas. Ele chegou a pensar que estava enlouquecendo, que era coisa da sua mente, até que começou a ter sensações físicas. E certa manhã, ele acordou com arranhões profundos nas costas, como se tivesse sido atacado por unhas afiadas. Só que ele dormia sozinho, então quem era que estava fazendo isso com ele? Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Ele começou a ter paralisia do sono todas as noites. Ele acordava sem conseguir se mexer, ouvindo uma respiração pesada. Um som que parecia de alguém ou de algo sentando em cima do seu peito. Ele descrevia a sensação como se algo estivesse drenando sua energia. E ele tinha dores de cabeça constantes, tonturas, uma pressão sufocante, como se o ar dentro da casa ficasse pesado, denso, impossível de respirar. Ele relatou que sempre que passava perto da casa de bonecas, sentia uma presença. Era como se algo estivesse o observando, analisando e, pior, se aproximando cada vez mais. As bonecas dentro da casa começaram a mudar de posições sozinha. Algumas amanheciam deitadas, outras viradas para a parede. E uma em especial, uma boneca com metade do rosto queimado, estava sempre olhando diretamente para a porta do quarto dele. E não demorou muito para que ele começasse a ter pesadelos constantes, sonhos onde ele estava dentro de uma casa, exatamente igual à casa de bonecas. Nesse pesadelo, ele caminhava por corredores apertados, ouvindo risadas distantes e via sombras se movendo atrás das paredes. Certa noite, ele acordou assustado com um barulho bem alto, como se algo tivesse caído. E quando foi verificar, encontrou a casa de bonecas no chão, toda aberta, e ao lado dela, um pedaço de papel antigo, queimado nas bordas, com símbolos estranhos desenhados. Símbolos que, mais tarde, Isaac Bagans identificaria como parte de um ritual oculto da invocação e aprisionamento de espíritos. A saúde mental dele começou a ruir. Ele se tornou isolado, deprimido, sentindo que estava sendo seguido o tempo todo, mesmo fora de casa. Ele desenvolveu insônia severa. Chegou a passar 5 dias seguidos sem conseguir dormir. E quando tentava, eram apenas cochilos rápidos, sempre
acordando com gritos, vozes ou a sensação de mãos invisíveis o puxando. Além disso, começou a perder peso de forma acelerada. Exames médicos não encontravam nenhuma causa física. Médicos diziam que era estresse, ansiedade, mas ele sabia que era algo muito pior. Em um dos episódios mais assustadores, ele afirma que acordou no meio da noite com o som de móveis se arrastando. Quando correu até a sala, encontrou a casa de bonecas no meio do cômodo, cercada de marcas no chão, como se alguém ou algo tivesse arrastado até ali. E foi a gota d'água. Ele não aguentava mais. E, desesperado, entrou em contato com o Museu Assombrado de Zak Bagans, pedindo que levassem aquele objeto, que aquilo não poderia mais ficar com ele. Quando a casa chegou ao museu, Zak imediatamente percebeu que aquilo não era só um objeto amaldiçoado, era um receptáculo, um portal. Dentro da casa foram encontrados itens estranhos escondidos na parede. Pequenos ossos, restos de cera, pedaços de cabelo. Materiais que, segundo especialistas, são comumente usados em feitiçaria antiga. Zak acreditava que a avó do antigo dono usava a casa de bonecas para selar entidades malignas. Talvez para proteger a própria família, ou talvez para controlá-las. Hoje, a Casa de Bonecas Infernal faz parte da coleção amaldiçoada do museu. E Zak sempre alertava os visitantes: se você não tem certeza de que consegue lidar com isso, não se aproxime. Algumas coisas, uma vez vistas, nunca mais saem da sua mente. E você teria coragem de visitar a Casa de Bonecas Infernal? Deixa aqui nos comentários. E o nosso próximo conto de hoje se chama A Maldição da Caixa de Book. Vocês já ouviram falar? Comenta aqui embaixo se vocês conhecem essa história. Imagina um objeto tão carregado de energia negativa, tão tomado por forças que escapam à nossa compreensão, que apenas abrir uma tampa pode selar o destino de quem ousa desafiar. Esta é a história da Caixa de Book, o artefato que até hoje desperta terror e que assombra até mesmo o renomado investigador paranormal Zak Bagans. Mas antes de Zak pôr as mãos nessa relíquia, ela já carregava um rastro de dor, sofrimento e terror. E é aqui que a história realmente começa. Muito antes dos holofotes, muito antes dos museus. Começa com um homem chamado Kevin Mannis. Tudo começou no ano de 2001, quando Kevin, um comerciante de Portland, Oregon, apaixonado por antiguidades, comprou um estranho armário de vinho em um leilão de bens de uma idosa judia que havia acabado de falecer. Ao conversar com a neta da falecida, Kevin ouviu uma história perturbadora. Aquele objeto não era um simples móvel, era uma caixa de book. Um artefato usado na tradição judaica como aprisionamento para espíritos malignos, conhecidos como dibuks, espíritos errantes, almas atormentadas que se recusam a descansar, ou que foram invocados com um propósito sombrio. A neta foi bem clara para ele. Este objeto nunca deveria ser aberto. Minha avó o manteve selado por uma razão. Gente, um adendo que eu entro nessa história. Se a neta sabia que esse artefato poderia fazer mal para alguém, o porquê que ela deixou esse artefato para vender? Era melhor ter enterrado no chão, né? Kevin, cético, ignorou o aviso e foi aí que sua vida desmoronou.
No mesmo dia em que levou a caixa para sua loja, estranhos eventos começaram a acontecer. Luzes piscavam sem explicação, portas trancadas se abriam sozinha, e o cheiro nauseante de amônia e jasmim podre invadiu o ambiente sem motivo. Mas isso foi só o começo. Dias depois, Kevin, sozinho na loja, ouviu um som gutural vindo do portão. Um grunhido, algo que não parecia humano, e ao descer, as lâmpadas estouraram uma a uma, deixando-o cercado pela escuridão e por um frio que parecia sugar sua energia vital. Naquela noite, ele teve o primeiro de muitos sonhos terríveis. Um demônio encarquilhado, com olhos vazios e boca rasgada, olhando-o fixamente, enquanto o estrangulava lentamente. Kevin acordava sempre na mesma hora, sufocando, com marcas roxas no pescoço que pareciam impressões digitais. Os ataques não ficaram restritos aos sonhos. Kevin começou a sofrer de queda de cabelo acelerada, insônia severa, sangramentos nas gengivas e episódios de paralisia do sono, onde, acordado, via sombras se arrastando pelo teto, descendo pelas paredes e se aproximando dele. Seus amigos e familiares notaram a mudança. Um homem alegre e cheio de vida tornara-se um ser paranoico, apático e consumido por um medo constante. E ao tentar doar a caixa para sua mãe no aniversário dela, um gesto ingênuo, algo que ainda mais terrível, aconteceu. No exato momento em que ele abriu a caixa, sofreu um derrame fulminante, ficando parcialmente paralisado. Desesperado, Kevin tentou se livrar do objeto várias vezes, mas ela sempre voltava de alguma forma, seja sendo devolvida, seja através de pesadelos que o guiava de volta até ela. Intrigado, ele decidiu abrir a caixa, uma decisão que selaria de vez seu destino. E lá dentro encontrou objetos perturbadores: uma mecha de cabelo, uma vela negra derretida, uma pequena taça dourada e uma pedra com símbolos cabalísticos. Cada item parecia ter sido colocado ali como parte de um ritual, uma tentativa desesperada de selar aquele espírito maligno. Após abrir, os distúrbios se intensificaram. Sons de vidro quebrando vindo do nada, sussurros em línguas desconhecidas e a constante sensação de estar sendo observado, mesmo quando estava sozinho. Anos depois, a caixa acabou nas mãos de Zak Bagans, o famoso investigador paranormal e apresentador de Ghost Adventures. Mesmo acostumado a lidar com locais e objetos assombrados, Zak afirmou que a de Book Box era diferente de tudo que ele já enfrentou. Após adquirir a caixa, fenômenos extremos começaram a ocorrer no seu museu em Las Vegas. Visitantes desmaiavam, choravam incontrolavelmente e vomitavam sem motivo aparente. Funcionários pediram demissão, alegando que se sentiam presenças constantes, ataques visíveis e invisíveis, e sonhos repetitivos com entidades deformadas. Zak, que até então mantinha a caixa selada, decidiu, contra os conselhos de rabinos, médiuns e estudiosos do oculto, abri-la em uma transmissão ao vivo. Que ideia, né, gente? O que se seguiu foi um verdadeiro colapso energético. Luzes explodiram, câmeras falharam e uma densa sombra foi vista se movendo rapidamente atrás dele. Pouco tempo depois, Zak revelou problemas de saúde, incluindo dores inexplicáveis, perda de visão temporária e episódios intensos de depressão e ansiedade.
Hoje, a de Bookbox permanece no Museu de Zack, selada dentro de um compartimento de vidro, reforçado e protegido por bênçãos e símbolos de proteção. Mas segundo especialistas, o mal ali aprisionado não dorme, apenas espera a próxima vítima. E a pergunta que fica aqui para vocês teriam coragem de encarar ou abrir a caixa de book? Vocês já têm minha opinião, que eu quero ela bem longe de mim. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desses contos que contei para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho também para receber as próximas notificações da Biblioteca Sombria. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo conto.